Amados irmãos e irmãs, neste momento sagrado, somos convidados a meditar sobre uma das passagens mais ricas e simbólicas do livro de Provérbios. Estamos diante de uma cena extraordinária. A sabedoria personificada prepara um banquete majestoso e envia convites para toda a cidade. Não é um banquete qualquer, mas uma celebração divina que revela o coração de Deus para com a humanidade. Quantos de nós já recebemos convites na vida? Convites para festas, casamentos, celebrações diversas. Mas este convite que ouviremos hoje transcende qualquer celebração terrena. É um convite para a transformação completa da nossa existência, um chamado para abandonarmos a insensatez e abraçarmos a vida verdadeira. Que o Espírito Santo abra nossos corações e nos conceda entendimento profundo desta palavra. A casa da sabedoria, estrutura e fundamento. A sabedoria edificou a sua casa. Ergueu suas 7 colunas. A primeira imagem que encontramos é impressionante. A sabedoria não improvisa, ela edifica. Ela constrói com planejamento, com propósito, com solidez. Enquanto a insensatez destrói e desestabiliza, a sabedoria constrói e fundamenta. As 7 colunas não são meros detalhes arquitetônicos. Na Escritura, o número 7 representa completude e perfeição divina. Encontramos este número repetidamente. 7 dias da criação, 7 anos de abundância e escassez no Egito, 7 vezes mergulhar no Jordão para ser curado, 7 igrejas do Apocalipse. Essas colunas simbolizam que a sabedoria de Deus é completa, perfeita, autossuficiente. A casa da sabedoria está firmemente estabelecida. Quando Jesus encerrou o Sermão do Monte, ele falou sobre 2 construtores, o sábio que edificou sobre a rocha e o insensato que edificou sobre a areia. Mateus 7, 24, 27. A diferença não estava na tempestade. Ambos enfrentaram a mesma tempestade. Mas no fundamento escolhido. Sobre qual fundamento você tem edificado sua vida? Suas decisões financeiras? Seus relacionamentos? Sua família? Sua carreira? A casa da sabedoria está de pé há milênios porque foi construída sobre o fundamento correto. O temor do Senhor. O banquete preparado. Generosidade e abundância. Charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete. Preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Observe a generosidade desta preparação. Não são sobras, não é um alimento qualquer. São as melhores carnes, vinho preparado com especiarias. Não o vinho comum, mas o vinho especial, aromático, refinado. A mesa não é pequena, é grande, capaz de acomodar muitos convidados. Isso nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não nos oferece migalhas. Ele não é mesquinho com suas bênçãos. Quando Deus prepara algo para nós, Ele o faz com excelência e abundância. Lembremo-nos das palavras do Salmo 3. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este banquete nos faz lembrar também da parábola do filho pródigo, Lucas 15. Quando o filho voltou para casa, o pai não lhe ofereceu as sobras da cozinha. Ele ordenou: trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Lucas 15, 22, 23. Muitos de nós vivemos como mendigos espirituais quando Deus nos preparou um banquete de rei. Contentamo-nos com tão pouco quando Ele oferece tanto. Quantos cristãos vivem em pobreza espiritual, em derrota constante, em mediocridade, quando a mesa da sabedoria está farta, preparada, esperando? As servas são enviadas aos pontos mais altos da cidade. Por quê? Para que o convite alcance o maior número possível de pessoas. A sabedoria não sussurra em cantos escuros. Ela proclama publicamente. O Evangelho não é um segredo esotérico para poucos iniciados. É uma mensagem pública para toda criatura. Os convidados. Um chamado aos necessitados. Vinde todos vós os incautos. Aos insensatos e desajuizados conclama: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei.
Aqui encontramos algo extraordinário e desconcertante. O convite não é endereçado aos sábios, aos eruditos, aos que já têm conhecimento. O convite é para os incautos, os insensatos, os desajuizados. Isto é escandaloso para a mentalidade humana. Em nossas festas terrenas, convidamos os importantes, os influentes, aqueles que podem retribuir o favor. Mas a sabedoria divina opera em uma lógica completamente diferente. Paulo escreveu aos Coríntios: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Jesus mesmo declarou: Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. O médico não vai aos saudáveis, mas aos enfermos. A luz não é necessária onde já há claridade, mas nas trevas. Palavra de esperança. Se você se sente incapaz, se você reconhece sua insensatez, se você sabe que tem tomado decisões erradas, você é exatamente a pessoa que a sabedoria está convidando. Não é sua perfeição que qualifica você para este banquete, mas sua necessidade e sua disposição de responder ao chamado. O convite é simples e direto. Vinde. Comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Comer e beber são ações de comunhão, de intimidade, de aceitação. Quando comemos com alguém, estabelecemos um vínculo. Jesus frequentemente comia com pecadores, e isso escandalizava os religiosos de sua época. Mas ele estava demonstrando aceitação, comunhão, restauração. A transformação exigida, abandono e escolha. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Aqui chegamos ao ponto crucial. Aceitar o convite da sabedoria requer uma decisão radical. Não podemos trazer a insensatez para o banquete da sabedoria. Não podemos servir a dois senhores. Jesus foi categórico. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. A palavra abandonar é forte, definitiva. Não é reduzir gradualmente, não é equilibrar entre duas opções. É abandonai, deixai para trás, cortai o vínculo. Façai uma ruptura completa. A insensatez precisa ser identificada e rejeitada. Que insensatez temos acariciado em nossas vidas? Relacionamentos que nos afastam de Deus? Hábitos que destroem nossa saúde física e espiritual? Pensamentos que envenenam nossa mente? Prioridades que nos mantêm distantes dos propósitos divinos? A promessa é clara: e vivei. A insensatez leva à morte. Morte espiritual, morte relacional, morte emocional. A sabedoria leva à vida, vida abundante, vida plena, vida com propósito e significado. O caminho do arrependimento não é um caminho de condenação, mas de libertação. Arrepender-se significa mudar de direção, reconhecer o erro, voltar-se para Deus. O filho pródigo teve que tomar a decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15:18. Enquanto ele permaneceu alimentando-se com os porcos, sua miséria continuou. A transformação começou com uma decisão de abandonar aquele estilo de vida. Sabedoria no relacionamento, repreensão e crescimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Estes versículos nos revelam uma verdade fundamental sobre relacionamentos e crescimento espiritual. Nem todos estão prontos para receber conselho, correção ou ensino. Existem duas categorias de pessoas aqui apresentadas: o zombador e escarnecedor. Esta pessoa não apenas rejeita a sabedoria, ela a ridiculariza. Ela zomba do que é sagrado, escarnece da verdade, despreza a correção. Repreender tal pessoa não produz transformação, produz hostilidade. Jesus mesmo orientou: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7:6.
O sábio justo. Esta pessoa tem um coração ensinável. Ela reconhece que não sabe tudo, que pode crescer, que a correção é um presente precioso. Quando repreendida, ela não se ofende. Ela agradece. Repreende o sábio e ele te amará. Primeiro, precisamos identificar qual categoria descreve nossa atitude. Quando alguém nos corrige, como reagimos? Ficamos defensivos, ofendidos, hostis? Ou recebemos com humildade? Examinamos nosso coração? Agradecemos pela oportunidade de crescer? O livro de Provérbios repete este tema constantemente. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 12:15. Na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Segundo, precisamos ter discernimento sobre onde investir nossos esforços de ensino e correção. Nem toda pessoa está pronta para receber. Há momentos em que precisamos simplesmente orar e confiar que Deus trará convencimento, em vez de insistir em argumentos que só produzirão resistência. A Bíblia nos ensina que a instrução do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. O sábio nunca para de aprender. Ele está sempre crescendo, sempre se aprofundando, sempre se refinando. Isto contrasta radicalmente com a arrogância do tolo que pensa que já sabe tudo. O fundamento de toda a sabedoria. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Este é o versículo central, o coração pulsante de toda a passagem. Tudo o que foi dito antes converge para esta verdade fundamental. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que significa temer o Senhor? Não é um medo paralisante, um terror que nos faz fugir de Deus. É reverência profunda, respeito sagrado, reconhecimento de quem Ele é. É compreender que Deus é Deus e nós não somos. É submeter nossa vontade à sua vontade. É reconhecer sua santidade, sua justiça, seu amor, sua soberania. O temor do Senhor é prático, não meramente teórico. Manifesta-se em como vivemos, no que dizemos e como dizemos, em como gastamos nosso dinheiro e tempo, em como tratamos nosso cônjuge e filhos, em que tipo de entretenimento escolhemos, em como reagimos quando ninguém está olhando. Jó foi descrito como homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó 1:1. O temor do Senhor não era uma emoção abstrata para Jó. Era uma força motivadora que direcionava suas escolhas diárias. A segunda parte do versículo complementa: conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Não é possível ter verdadeiro conhecimento sem conhecer a Deus. Você pode ter informação, dados, fatos acumulados, mas sem Deus, tudo carece de significado final. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu no final de sua vida, após experimentar tudo o que o mundo oferece: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Nossa sociedade moderna precisa desesperadamente desta verdade. Vivemos em uma era de informação sem precedentes. Temos acesso instantâneo a bibliotecas inteiras através de nossos telefones. Mas será que somos mais sábios? Ou simplesmente mais informados? Conhecimento sem sabedoria é perigoso. É como dar uma arma poderosa a uma criança imatura. As consequências das escolhas. Porquanto por meu intermédio os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. A sabedoria apresenta aqui uma realidade inescapável. Nossas escolhas têm consequências. Vivemos em uma cultura que tenta negar esta verdade, que quer separar ações de resultados, que insiste que devemos ser livres para escolher sem enfrentar consequências. Mas isto é uma ilusão perigosa. A promessa para quem escolhe a sabedoria: os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Isto não é necessariamente uma promessa de longevidade física, embora a sabedoria certamente nos proteja de muitas decisões destrutivas que encurtam a vida.
é primariamente uma promessa de qualidade de vida. Vida abundante. Vida com propósito. Vida que importa. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Esta é a vida que a sabedoria oferece. Não apenas existência, mas vida plena, rica, significativa. Se fores sábio, o benefício será todo teu. A sabedoria não é altruísta no sentido de que outros se beneficiam e você perde. Não. Você é o primeiro beneficiário das suas próprias escolhas sábias. Seus filhos se beneficiarão, sua família se beneficiará, sua comunidade se beneficiará, mas você colherá os frutos mais diretos da sua sabedoria. A advertência para quem rejeita a sabedoria: se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Note que o texto não diz que Deus arbitrariamente punirá o zombador. O zombador sofrerá as consequências da sua própria escolha. O sofrimento é o resultado natural e inevitável da insensatez. Paulo escreveu aos Gálatas: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Esta é uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Você pode ignorá-la, pode negá-la, pode zombar dela, mas não pode escapar dela. A pessoa que zomba da fidelidade conjugal colherá relacionamentos quebrados. A pessoa que zomba da integridade financeira colherá dívidas e estresse. A pessoa que zomba dos princípios de saúde colherá enfermidades. A pessoa que zomba da sabedoria espiritual colherá vazio e desespero. Mas aqui está uma verdade maravilhosa. Nunca é tarde demais para mudar de curso. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. O convite da sabedoria permanece aberto. O banquete ainda está preparado. A mesa ainda está farta. Aplicações práticas para a nossa vida hoje. Amados, esta não é apenas uma bonita alegoria poética. Esta é uma palavra viva e ativa que nos confronta hoje, neste momento, neste lugar onde estamos. Responda ao convite pessoalmente. A sabedoria está chamando você. Não seu vizinho, não seu cônjuge, não seu filho. Você. Este convite exige uma resposta pessoal, individual e intransferível. Ninguém pode aceitar em seu lugar. Ninguém pode vir ao banquete por procuração. Identifique e abandone a insensatez. Faça um exame de consciência honesto, doloroso, se necessário. Que áreas da sua vida estão sendo governadas pela insensatez e não pela sabedoria? Onde você tem escolhido o caminho fácil em vez do caminho certo? Onde você tem cedido à pressão do mundo em vez de seguir os princípios de Deus? Cultive um coração ensinável. Pergunte a Deus: sou um zombador ou sou um sábio? Como reajo à correção? Como respondo ao ensino? Peça ao Espírito Santo que amoleça seu coração, que o torne receptivo à palavra, que o transforme em alguém que ama aprender e crescer. Construa sua vida sobre o fundamento correto. As 7 colunas da casa da sabedoria nos lembram que precisamos de um fundamento sólido. Este fundamento é Cristo. Paulo escreveu: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Viva à luz das consequências eternas. Cada decisão que tomamos hoje está construindo nossa realidade de amanhã. Não podemos separar escolhas de consequências. Vivamos com sabedoria, com intencionalidade, com a eternidade em vista. Irmãos e irmãs, estamos diante de uma escolha. Não uma escolha trivial, não uma preferência casual, mas uma decisão que definirá o curso da nossa existência. A sabedoria preparou o banquete. A mesa está posta. As melhores carnes foram preparadas. O vinho especial foi servido. As servas proclamam o convite desde os pontos mais altos da cidade. O convite chegou até você. A pergunta que ecoa neste momento é: qual será a sua resposta? Você aceitará o convite? Você abandonará a insensatez? Você escolherá o caminho da sabedoria que leva à vida? Ou você continuará na mesma trilha de sempre, preso aos mesmos padrões destrutivos, às mesmas escolhas insensatas, ao mesmo vazio que tem marcado sua existência? A sabedoria não forçará você. O convite é oferecido com generosidade, mas sua aceitação depende de você. Deus nos deu o precioso dom do livre-arbítrio
Mas com este dom vem a responsabilidade pelas nossas escolhas. Lembre-se das palavras de Josué ao povo de Israel: escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Lembre-se do chamado de Moisés: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deuteronômio 30:19. Que neste dia, nesta hora, possamos ter a coragem de dizer: abandonarei a insensatez, escolherei a vida, aceitarei o convite da sabedoria, temerei ao Senhor, andarei no caminho do arrependimento. Que o banquete da sabedoria não seja apenas uma bela imagem, mas uma realidade transformadora em nossas vidas. Que possamos saborear o pão da vida, beber do vinho da alegria espiritual e experimentar a plenitude que só vem de conhecer e servir ao Deus Altíssimo. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Que assim seja em nossas vidas para a glória de Deus. Amém e amém. Agora faço um convite a você, vamos juntos em uma pequena oração. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai Celestial, Tu que és a fonte de toda sabedoria, agradecemos pelo Teu convite gracioso. Reconhecemos que somos os incautos, os insensatos, os desajuizados que precisam desesperadamente do Teu banquete. Perdoa-nos por tantas vezes termos rejeitado o Teu convite, por termos escolhido o caminho da insensatez. Hoje respondemos ao Teu chamado. Queremos abandonar tudo o que nos afasta de Ti. Queremos construir nossas vidas sobre o fundamento sólido da Tua palavra. Queremos ser pessoas de coração ensinável, que amam a correção e crescem em sabedoria. Dá-nos o temor do Senhor, não um medo que paralisa, mas uma reverência que transforma. Que possamos conhecer-Te verdadeiramente e, neste conhecimento, encontrar o pleno sentido da nossa existência. Multiplica os nossos dias não apenas em quantidade, mas em qualidade. Que vivamos vidas que honrem Teu nome e impactem este mundo para o Teu reino. Em nome de Jesus, a sabedoria encarnada, oramos. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e, se for possível, compartilhe essa mensagem para seus amigos e familiares. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família. Obrigado.